Fama, sucesso e, por que não, reconhecimento são palavras que ilustram a vida de alguns jogadores de futebol. Geralmente ainda jovens, começam a despontar cedo, logo nos primeiros anos da carreira profissional. Vestem camisas de peso, ganham fortunas. Muitos vão buscar, claro, conforto monetário no exterior. O velho continente é o destino mais desejado. O sucesso vem rápido. Entretanto, a vida útil dentro das quatro linhas pode terminar cedo, do dia para a noite. Contusões, problemas pessoais e até desinteresse pela profissão atacam muitos atletas. A idade chega e encerrar a carreira torna-se uma realidade com duas facetas. Para uns, um verdadeiro drama. Para outros, apenas um processo natural da profissão. Para o professor João Ricardo Kozak, presidente da Associação Paulista de Psicologia do Esporte, a trajetória profissional de um atleta deve ser acompanhada desde seus primeiros chutes, ainda nas categorias de base. Por que isso? Você, por uma lesão, grave, você pode ter a sua carreira encerrada de um dia para o outro. Por uma queda brusca de rendimento, você acaba perdendo o seu lugar no time, parte por uma equipe menos conhecida, e aí você vai caindo no ostracismo, e até ter a sua carreira encerrada. E muitos atletas não conseguem encerrar as suas carreiras porque a maioria deles não teve a oportunidade de estudar, desenvolver o seu intelecto para outras direções. E o que acontece nesses casos? A identidade deles está totalmente atrelada ao jogar futebol. Quer dizer, eles não se enxergam fazendo nada mais na vida a não ser jogando futebol. Só que a carreira de futebol, se ela não termina por uma lesão ou por uma queda de performance, ela vai terminar rapidamente pela idade, porque a longevidade de um atleta não passa os 32, 34, 35 anos. Hoje em dia no Brasil, até pela demanda, pela velocidade, pelo desgaste físico que os atletas têm, e nessas verdadeiras maratonas de campeonatos que eles são submetidos. Antigamente era um pouco diferente. Fazendo uma viagem ao passado, encontramos um craque que encerrou a carreira de forma tranquila. Ele leva o mesmo nome do pai. Entretanto, ficou conhecido e marcou história no futebol brasileiro pelo seu apelido. Meu nome inteiro é José Macia. Eu deveria ser José Macia Filho, mas por um engano de registro, meu pai também era José Macia, não foi colocado o filho, então eu fiquei com o mesmo nome do meu pai. José em espanhol é Pepe, daí a origem do meu apelido. Pepe é uma lenda viva do futebol brasileiro e particularmente do Santos Futebol Clube. Ao lado de Pelé e companhia, ficou conhecido como Canhão da Vila. Eu comecei a me titularizar no Santos em 55, o ano que o Santos foi campeão depois de 20 anos de espera, Eu era um guri de 20 anos de idade e nesse ano eu comecei a fazer muitos gols de longe, de cobrança de falta, graças à potência do meu chute no pé esquerdo, E aí o Hernani Franco, que era o grande locutor da época aqui em Santos, me colocou esse apelido de Canhão da Vila que pegou até hoje. Pela seleção brasileira marcou 22 gols. Dos mais de 400 vibrados pela torcida santista, foram apenas 4 de cabeça e outros 4 com a perna direita. Por aí você vê o desgaste que teve essa perna esquerda, em fazer tantos gols. Mas eu não tive assim, lesões muito graves não durante minha carreira, por isso eu cheguei a jogar tanto no Santos e nas seleções. Títulos e mais gols com a canhota deram um passo à frente na carreira de Pepe. O ponta esquerda fez parte do grupo da seleção brasileira que conquistou a primeira Copa do Mundo, em 1958, na Suécia. Mas nem tudo foi festa. O momento mais triste da minha carreira foi quando eu me lesionei com muita gravidade não só na Copa de 58, como também na de 62, e não pude participar. Eu fiz parte do grupo, mas as lesões que eu não sofria quase nunca no Santos me atrapalharam nessa passagem na seleção. De volta ao Santos e recuperado, Pepe começava a dar um outro rumo à carreira. Não houve aquela quebra que existe normalmente quando o jogador para, que fica sem saber o que fazer.
eu ia continuar no Santos, na equipe que eu defendi toda a minha carreira, e trabalhando no futebol. E eu sempre fui um cara, assim, estudioso do assunto, eu sabia, eu tinha certeza que ia dar certo. E acabei realmente como um treinador também vitorioso, chegando a trabalhar em Portugal, no Japão, no Catar e na seleção peruana. O comentarista da Rádio Bandeirantes, Cláudio Zaidan, acredita que Pepe, como treinador, talvez não tenha o mesmo reconhecimento que recebeu dentro de campo. Como treinador, eu acho que ele fez muito mais do que se fala, né? Porque ele conseguiu coisas memoráveis. Mas o Pepe é um cara articulado, você vê ele lança livro. Eu acho que ele soube lidar, né? Com o final de uma carreira muito longa, até porque ele continuou no futebol, né? Até hoje ele está ligado a um projeto ou outro, agora mais tranquilo, né? Morando em Santos, mais longe do futebol, Pepe deixou a modéstia de lado. Olha, eu ganhei muitos títulos, não só como jogador, como treinador, e modéstia à parte, eu tenho a convicção que talvez eu seja, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a pessoa que tem mais títulos no futebol, não só como técnico, como depois também como treinador. Perdão, não só como jogador, como também como treinador, já que eu dei uma sequência a uma carreira vitoriosa. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Ainda na Baixada Santista, outro jogador respira os ares do futebol, mas não foi fácil. Sua curta carreira nos gramados ficou marcada por um problema sério de saúde, a leucemia. Conversamos com o ex-zagueiro do Santos e da seleção brasileira, o corajoso e alagoano Narciso. Ele parou de jogar por causa da doença, mas deu a volta por cima e voltou ao palco que o consagrou. Hoje, na Vila Belmiro, ele comanda os juniores do Santos e conta um pouco de sua história. Eu comecei minha carreira no profissional, jogava no Corinthians Alagoano em 1992, 93. E no Corinthians Alagoano a gente teve um destaque muito bom dentro da competição. E eu vim emprestado para Paraguaçu em 94, quando eu disputei a A2 e joguei 5 meses em Paraguaçu. E aí sim eu já vim definitivamente para o Santos. Após cativar espaço no coração e na zaga santista, Narciso foi para o Flamengo. Com passagem discreta pelo rubro-negro e sonhando voltar à seleção, decidiu retornar ao clube que o consagrou. Em Santos, às vésperas do novo milênio, uma notícia nada agradável. É sempre ruim você não ter uma notícia boa, né, cara? Principalmente uma notícia forte que afeta o seu lado profissional e familiar. E eu tive muita fé para poder conquistar aquilo que eu queria. Eu tinha um filho, né, e eu queria com certeza ver o crescimento do meu filho. E eu me agarrei em Deus, coloquei como obstáculo para frente que ia dar certo, e pela corrente positiva que foi feita, não só por Santista, mas por todo o Brasil e fora do Brasil, graças a Deus eu posso estar presente nisso tudo. Persistente e vencedor, Narciso era portador de leucemia mieloide crônica, um tipo de câncer. Ele temeu pelo pior. A gente sempre teme pelo pior, porque quando você faz um transplante, você tem 80%, 70% de óbito, né, cara? Mesmo sendo um jogador profissional, que tem um sistema imunológico muito bom, com toda a resistência, com todo o aparato, você sempre tem isso aí. Eu acho que a doença, ela não escolhe, e quando chega, você vê que está se aproximando próximo do transplante, você teme por isso. Mas graças a Deus eu sempre tive muita fé, sempre tive muita coragem, muito pensamento positivo que ia dar certo. Eu fazia as coisas sempre com alegria, com gente forte do meu lado. Eu acho que isso aqui foi que fez que desse certo.